Seja muito bem-vindo. Nós precisamos atender ao chamado de Cristo. Jesus ele chama a todos para participar da sua vida. E qual é a sua vida? Deus derrama sobre nós a sua caridade, o seu amor. Então nós precisamos ser caridosos para com os nossos irmãos. Mas essa caridade, este amor que Deus derrama sobre nós, ele precisa agir em nós com obras. E essas obras não são obras para o nosso bem, mas sim para o bem comum de todos. A obra de Jesus, quando ele veio chamar a todos, porque a salvação é para todos. E o chamado de Cristo para cada um de nós é que nós sejamos luz para os nossos irmãos. E o que é ser luz? É somente ser uma pessoa boa neste mundo? Não matar e não roubar? Ou arregaçar as nossas mangas e ser como uma vela que queima até o final, de tanto nós trabalharmos para Jesus. Colocar como meta para a nossa vida, salvar almas. O que você precisa fazer para salvar almas para Cristo? Então você ser só um homem bom, exemplo, você ir para o teu trabalho, fazer o teu trabalho ali, vir para a sua casa e fazer o que é para ser feito ali e acabou a tua vida. Só isso. Não, irmão. A salvação, ela vem pelo ouvir. Alguém precisa pregar para nós Jesus Cristo, a vida do Senhor. Então, o trabalho dignifica o homem? Sim, se nós fazermos com amor e por causa de Jesus. Mas nós precisamos ir além. Nós precisamos ir buscar aquele que está perdido. Ora somos ovelhas no redil do pastor, que é Jesus. Ora somos pastores para buscar a ovelha perdida, para ficar no redil de Jesus. Mas ir ao encontro do irmão, ele vai fazer com que nós deixemos os nossos afazeres particulares para participar da missão de Cristo, da missão do Senhor. Esta devoção, esta agilidade, esta praticidade, este ouvir o Senhor, de ir, mesmo cansado, porque neste mundo, a correria do dia a dia nos deixa cansado, mas esta força do alto, sobrenatural que está em nós, derramado sobre nós no batismo, o Espírito Santo, com os seus dons, e principalmente com o dom da fortaleza e da coragem de ir ao encontro do irmão que está perdido, que não recebeu ainda a palavra de Deus, que não se converteu, melhor dizendo. E conversão exige mudança de mentalidade, exige mudança de vida. Então nós vemos na sociedade muitas pessoas que vão à igreja, mas não são convertidas. Pessoas que não são convertidas, que ainda você prega a palavra de Deus, as pessoas têm receio de algumas passagens da Bíblia, não concorda com algumas passagens, e a palavra de Deus, uma pessoa assim não é convertida. Uma pessoa convertida, ela aceita tudo que Jesus nos ensina, porque Jesus Cristo é Deus, é o Filho de Deus, um com o Pai, diz a palavra. Então nós precisamos obedecer a Jesus, de ir ao encontro, participar da igreja,
Não somente ir à Santa Missa, mas participar, fazer alguma coisa na igreja. Você já pensou qual é o projeto de Deus para mim? Qual é o projeto de Deus para mim? O que Deus quer de mim? Tenho certeza que Deus quer usar você para salvar almas. Mas é preciso você querer colocar a tua vontade disponível para Jesus, usar da sua inteligência para o Senhor. Não desanimar no meio da caminhada. E se você nem começou, está na hora de começar. A palavra de Deus hoje que nós vamos ler está em Marcos capítulo 3, no versículo de 13 a 19, que diz assim, e vai falar bem isso que nós estamos falando. Olha que palavra. Depois subiu ao monte e chamou os que ele quis, e foram a ele. Designou 12 dentre eles para ficar em sua companhia. Ele os enviaria a pregar com o poder de expulsar os demônios. Escolheu estes 12, Simão, a quem pôs o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, aos quais pôs o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão. Ele escolheu também André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão o zelador, e Judas Iscariotes, que o entregou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, irmão, você ouvindo esta palavra, Jesus subiu ao monte e chamou os que ele quis. Não é por acaso de você estar ouvindo esta pregação. Deus está chamando você. Chamou você sim, para você ir ao encontro dos irmãos. Mas eu não sei pregar, eu não sei falar de Jesus. Aprende, meu irmão. Sabe por que você não sabe falar de Jesus? Porque você ainda não assumiu a sua vida como cristão. Quando você lê a palavra de Deus e começa a entender esta palavra, ver o que Jesus fez, você começa a falar de Jesus. Você começa até a falar muito bem de Jesus, porque você está falando aquilo que você leu, o que Jesus fez. E é isso que é o Evangelho. A boa nova que Jesus nos manda pregar é a vida dele, é a vida de Jesus. Então, quando você lê os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, leu tudo, você vai memorizar na sua cabeça a vida de Jesus. Aí você vai começar a pregar, a falar de Jesus para as pessoas, porque já leu a palavra de Deus. Você vai ler várias vezes e cada vez é nova essa palavra, porque renova todas as coisas em nós. Então, se não saber falar, muitas vezes a preguiça espiritual, não deixa nós arregaçar as mangas e ler esta palavra. Olha só, não sei se você sabia, olha como Jesus fez. Ele subiu ao monte e chamou os que ele quis. Então ele não chamou a todos agora para mandar, agora ele chamou os que ele quis para ficar com ele. Diz a palavra, designou 12 dentre eles para ficar em sua companhia. Estes Jesus ensinou. Deus está te chamando para te ensinar. E como que ele vai te ensinar hoje? Você lendo a palavra dele. A palavra dele é luz. É como que se nós, olha só, você está sem ler a palavra de Deus. Quando você começar a ler essa palavra, você vai no seu quarto, ou em qualquer lugar, num escritório, e você começa a ler essa palavra que é como se fosse uma luz. A nossa mente está nas trevas, na escuridão. Essa palavra é a luz. Quando você começa a ler, começa a iluminar a nossa mente. E você começa a se converter. A primeira coisa que acontece quando nós lemos a Bíblia é que nós vamos nos converter. Nós vamos mudar de vida. Nós vamos entender a vida totalmente diferente do que nós estávamos vivendo. Agora você vai entender o que é a vida. Para que nós fomos criados? Qual o sentido da vida? É lendo os evangelhos, e você vai começar a entender. Aí o Senhor fala para eles, ele os enviaria a pregar. Olha só, depois de Jesus te ensinar a palavra, ele vai te enviar a pregar.
Porque agora você sabe falar dele, você sabe falar de Jesus, porque você leu, está gravado aqui. É que nem um vendedor de uma loja. Quando ele lê um manual de um produto, ele vai saber vender o produto. Aqui não é uma venda, mas é só uma analogia que eu quis fazer. Quando você lê, como que você vai conseguir trazer uma pessoa para Deus? Você pregando o Evangelho de Jesus. Se essa luz entrou na sua mente, vai entrar no irmão também. Porque Jesus falou que Ele é luz, Deus é luz. Aí ele colocou aqui também, Marcos escreve, com o poder de expulsar os demônios. Olha só, Jesus mandou-lhes pregar e com o poder de expulsar demônios. Então a tua oração pode libertar o irmão. Agora, quando nós não lemos a Bíblia e ela está lá na estante, fechada ou aberta no Salmo 90 há tanto tempo, como que você vai pregar? Sabe o que você vai pregar? Coisas ao vento. Vai falar sobre prosperidade, você vai falar sobre se dar bem na vida, é isso que você vai falar. Vai tentar motivar as pessoas para viver e nada de evangelho, nada de salvação. Quando você começa a ler a Bíblia, você vai motivar as pessoas a ter uma experiência com Jesus. Agora é diferente. Agora você está pregando o Evangelho. Antes você pregava você. Agora você prega o Evangelho. E o Evangelho de Deus, ele santifica as nossas vidas. O Evangelho do Senhor, ele nos mostra que Jesus veio para nos salvar. Que Jesus quer nos curar e quer nos fazer feliz. Um homem Deus que vem a este mundo, que sofre por nós e tudo isso por amor. Quando nós temos a experiência com esse amor, no sofrimento que nós vivemos, por causa de Jesus, nós nos alegremos, porque Deus é a alegria da nossa vida, a alegria do nosso coração, a alegria de tudo aquilo que nós podemos pensar, porque Deus é amor, compaixão, misericórdia, nosso Salvador, nosso Redentor. Deus ouve a nossa oração e Ele nunca nos deixa órfãos. Deus é Pai, Deus está conosco, nos iluminando e restaurando cada dia a nossa vida, nos dando força para sermos cada dia mais de Deus, servos que servem a um Deus Todo-Poderoso. Deus te abençoe.